É isso aí, meus amigos, ó. É preciso ir além. É preciso ir além. Agora mais do que nunca, né? Na brisa do som aqui, voltando, né? Depois do mar revolto, da travessia tormentosa, né? Desses últimos meses, a gente volta aqui falando de humor, né, meus amigos? Eu sou Gabriel Gutierrez e vou receber aqui duas figuras absolutamente lendárias desse encontro, né, entre arte e humor. Pedro Santos, baixista, músico, compositor, grande figura, e Bruno Maron, outra lenda viva do humor nacional, o nosso patrono, né? E eu aproveitei aqui o nosso tema para ensejar o encontro dessas duas figuras maravilhosas. Então, começa aqui mais uma brisa maravilhosa, certamente será uma brisa lendária, e quem curtiu o trabalho aí, né, quem tiver aí pelo Instagram, corre lá na página do Pedro, São Pedro Bar, na página do Bruno, Dinâmica de Bruto, e na Brisa do Som, lá no YouTube também, ou aqui no YouTube, quem tiver no YouTube vai lá no Instagram e dá aquela curtida para reduzir a taxa de mais-valia, meus amigos. Vamos falar português, claro. Rapaziada, na Brisa do Som é aquela nossa ideia, né? Estamos investigando aí as potencialidades da música das Américas, e hoje eu quis trazer esse choque de cultura, né, meus amigos, que é a linguagem da música com a linguagem do humor, tá certo? Aí eu trouxe dois especialistas aqui que vão falar um pouco sobre esse tema, né? Listei alguns artistas que vão desde o Marcelo Adnet até o Steel Panther, né? Desde glam rock até o nosso Gruvador, Júnior Gruvador, né? Que inclusive ilustra a capa aqui do vídeo. E acho que a grande ideia é passar pelos temas na brisa do som, sempre naquela onda de entender a música, né? A música que comunica, que deixa as pessoas emocionadas, aí as pessoas se apaixonam, aí as pessoas começam a seguir os artistas, aí os artistas começam a fazer a economia da música acontecer, enfim, a rapaziada pega a música e começa a fazer sentido político, né? Então a música começa a fazer rebeldia, ou muito pelo contrário, começa a reforçar o status quo, enfim, as pessoas se apaixonam, as pessoas ganham dinheiro, as pessoas comunicam, conversam, se associam, tudo através da música, e é isso que a gente queria entender, e é por isso que a gente está aqui na brisa. E sem mais delongas, acho que é o momento de convidar essa dupla, né? Pedro Santos e Bruno Maron, que estão aí se preparando. Eu confesso que, ao estudar aqui para fazer a nossa brisa, eu fui me deparando com uma questão acerca do próprio humor, né, cara? O humor brasileiro. Em que espaço, né? Qual o nível de desenvolvimento do humor brasileiro hoje? Porque isso certamente teria alguma relação com a questão da música, né? Esse humor, que humores que acontecem no Rio de Janeiro, né? Desculpa, que humores que acontecem em relação com a música, né? No Brasil especialmente, né? A gente tem trabalhos aí que passam pelo Edu Krieger, por exemplo, que faz paródia, tá certo? Que não é exatamente um roqueiro, mas eu acho, inclusive, que a gente podia ir além, né? E falar não só do rock, mas falar de outras formas de música, de linguagem musical que interfere com a comédia. E aí, pô, é a hora de receber Bruno Maron, uma verdadeira lenda. Olha ele aí, meus amigos. Alô! Brisa, monstro sagrado, puta que pariu. E essa outra lenda, Pedro Santos. Fala aí, galera, tranquilidade pura, né? Agora a gente tem que se... Você tubo. Então, pô, pelo menos deixa eu ampliar essa janela aqui. Beleza. Cara, você perguntou do Zappa, né? Zappa, O que você vê no Zappa, cara? Primeiro isso, né? O cara, porra... Qual é a relação do Zappa com o humor também? O Zappa, ele é um cara sempre humorista, né? Ele foi sempre um humorista. Ele sempre dialogou com o humor.
Porque, pelo que eu entendo, aquele começo da carreira ali já tem a coisa do humor ali, aquele freak out, aqueles primeiros ali. Desde sempre, né? O Zappa, primeiro assim, cara, o nível de interesse do Zappa pela música é uma coisa notável, né? Porque você vê o que ele estudou, né, na vida dele, assim, ele foi da música clássica, música atonal, música dodecafônica, boogie-woogie, sacou? Assim, são umas coisas tão aparentemente díspares, né? Mas, assim, me parece que o cara ele tinha uma volúpia muito sinistra em relação à música, né? Assim, caralho, ele queria saber todo... acho que ele quis entender qual era o brilho de cada onda musical. Isso é uma coisa muito interessante da parte do cara, sacou? Que é um ecletismo real, eu diria, assim, né? Não é aquela coisa vulgar, sabe? Assim, eu gosto de tudo. Não, porra nenhuma. O cara realmente se interessou por tudo. Eu acho que isso já é um dado muito interessante na obra do cara, porque ele fermentou o trabalho dele, acho que a partir dessa, né, desse interesse monumental, assim, que ele tinha por todos os estilos, sacou? E aí você falou do humor. Eu acho que o humor, ele funciona na obra do Zappa como uma cola, entendeu? É a costura que ele fez com todos os estilos, entendeu? Porque, assim, você numa mesma música colocar uma parada, por exemplo, boogie-woogie, né? É uma coisa bem bubblegum, sabe? Tipo um rockzinho... Rock ingênuo, Um rock ingênuo. Num rock ingênuo, você quebra para uma coisa totalmente alucinada, assimétrica, atonal, sacou? Quer dizer, o que eu acho sinistro é como você faz, como ele fazia isso com muita propriedade, né? Deixando tudo muito bem integrado, sacou? Eu acho que o humor nasce dessa parada, sacou? Quer dizer, um dos aspectos do humor do Zappa, claro, né? Eu tô falando estritamente no nível sonoro, sacou? Não tô nem entrando no assunto. Nem no assunto. Tem esse tópico também, né? Sobre fazer humor na letra, no discurso verbal, e fazer humor na forma da linguagem, né? Que seria isso aí que o Zappa realmente... Isso que você está chamando a atenção, que seria essa fusão meio estapafúrdia, digamos assim, né? De gêneros e usando o humor como cola. Pedro concorda com isso? Faz sentido, tu acha também? Totalmente, cara. O Zappa ele também veio de uma época assim que você tinha vários humoristas que também sabiam usar a ferramenta da música para sublinhar o humor, né? Tipo meu Deus, o Lewis lá, ó. Aquele maluco lá que dançava pra caralho. Jerry Lewis. Porra, aquilo é Balls of Fire. Sim. Exatamente. Só que ele era um cara mais caricato, né? Mas você vê que tinha todo um suporte da música, até nos desenhos da Disney e tudo mais, assim. Então, nos Estados Unidos também teve um pouco... tem o seu mérito na educação, né? Porque o Zappa, eu não lembro qual foi a formação dele, se era publicitário, mas ele estudou na faculdade que não era de música, ele estudou bateria e um pouquinho de regência, e era um cara que ele estava sempre inteirado com o que estava acontecendo no momento, e ele estava sempre zoando a própria existência dele. Tanto é que tem uma música dele lá que ele usa boogie, que chama Dancing Fool, né, que foi quando depois dele ter sofrido um acidente no palco, que o maluco empurrou ele do palco e se fudeu, ficou 1 ano sem tocar, e aí ele faz uma música, ele fala a minha dança tola, assim, eu tenho uma perna maior que a outra, eu mal consigo andar direito, mas eu gosto quando o som rola e eu posso dançar minha dancinha tola, saca? Ele fazia música que zoava ele mesmo, só que, tipo, mal comparando assim, eu poderia fazer uma música que fala isso, mas eu não acompanho musicalmente a mesma genialidade da piada, sabe? Ele fazia isso, ele dava o toque musical na piada dele que tu fala assim, cara, não é inacreditável que o maluco consegue, assim, tipo... Pô, entendi exatamente o que você falou, cara. Como se ele fizesse uma integração de forma e conteúdo, né? Assim, tudo é forma e tudo é conteúdo, mas se a gente fosse dividir, né, só para entender, no caso aí seria o material musical e o material verbal,
digamos Sim. assim, né? Quer dizer, um material instrumental, né? Porque Sim. a música também, a voz também é música. Mas, e aí ele consegue fazer a piada nas duas linguagens, digamos assim, Nas né? duas linguagens. Nos dois campos. Sim, Nos dois campos. É isso, Bruno? Vai lá, vai lá, Pedro. Termina aí. Senti que uma brisa vinha aí, vai lá. Não, é porque ele também contava com a astúcia de vários músicos, tipo o Steve Vai, que passou, né? Ele era um cara que... Mothers of Invention, não é isso? A banda? Sim. Mothers of Invention, né? Um belo nome. Isso. Gostei muito desse nome, cara. Não, eu acho sensacional, assim. Cara, se tu vai puxando os fios assim do Zappa, tu vai vendo, caralho, cada uma coisa é... Eu acho que ele é mesmo daqueles tipo extraterrestre, assim. Ele seria o cara ideal de hoje em dia, né? Que é o maluco que faz tudo sozinho. E hoje em dia tu tem que ser o cara que sabe se produzir, que sabe como é que vai ser a fotografia, o que você vai fazer, e a música, e como... Então, ele era muito foda. Ele já era esse cara. Ele já tinha visual também. Sim. E ele tinha noção que ele não era uma banda de rock. Isso é uma parada interessante de falar. Que ele sabia que ele produzia temporadas musicais, saca? E aí ele mudava, às vezes, a banda quando enchia o saco, né? Lógico, isso aconteceu naturalmente, falando aqui de forma grotesca. Mas aí ele abria uma temporada e ele chamava músicos diferentes. Ele estava sempre aberto a essa ideia que é diferente do rock, assim, das bandas de rock. Ele era um cara que tinha o rock como propulsão, assim, saca? Porra, eu sou rock and roll. Foda-se. Tanto é que ele vinha com a guitarra e tocava, e quando ele começava a solar, era o bigode e o nariz dele falando e ninguém mais falava. Ele... Foda-se, saca? Ele sabia a hora... Isso é muito sensacional, tipo, o maluco escreveu tudo, fez tudo maravilhoso, agora eu vou solar. Mas ele tocava, esse solo é isso mesmo? Um solo... Não, ele vem com um guitarrista foda, assim, mas você sente os momentos que ele consegue largar um foda-se, cara. Ele ensina isso de... Tem uma música que eu posso te dar exemplo, que é Zombie Wolf, que tem uma hora do solo que ele vem solando maneirão, assim, tem uma hora que ele vem... Assim, caralho, o maluco pegou uma estampinha de maluquice e ficou repetindo. E aí tu fala, caralho, que isso vale também, saca? Eu não sabia que isso valia. Maneiro, né? O cara dá uma autorizada. Então, o Zappa é um músico também, um músico, instrumentista, qualificado, né? Uma inteligência de carreira, digamos assim, porque, pelo que eu entendo, o Zappa tem um trabalho longevo, né, cara? Tem muitos discos, assim, né? Um cara de... E, pelo que eu entendi, Pedro disse, tem uma coisa também teatral, né? Essa coisa de pensar temporada e pensar uma visualidade, né? Uma coisa de narrativa, operística, talvez, não sei. Faz sentido isso? Só uma coisa de contar história. Eu acho, inclusive, que o Zappa, né, eu acho que ele entendeu pra caralho essa questão da arte contemporânea, né, essa coisa happening, né. Na verdade, eu considero que cada show do Zappa era um happening, né, porque, assim, quando ele chegava, cara, ele não eu acho que a ideia de show que ele tinha não era uma coisa assim, vou chegar lá e vou tocar minhas músicas. Não, o maluco tinha um clima de dadaísmo e metelância também, né? É uma coisa sexo ali rolando e loucura. Né? Então o cara, ele sabia muito bem, isso que eu acho bizarro, misturar duas coisas que não são aparentemente combinam, que é a loucura e o sexo, né? Quer dizer, mas eu tô falando, a loucura num nível assim assustador, né? Eu tô falando assim, uma loucura que dá medo, saca? A loucura assombrosa, assim, de dissonância cognitiva, sacou? Isso juntando com um clima clima lascivo, cara, eu acho isso muito, muito arrojado da parte dele, sacou? Isso. E ele conseguia essa parada, porque cada show era uma loucura, aí subia umas mulheres e tal, aí rolava uma sacanagem ali, entendeu? Era muito foda, cara. Muito foda essa porra mesmo. Isso pelo que eu entendo, isso é início dos anos 60, metade dos anos 60, né? Segunda metade, o Freak Out de 66, né, cara? Porra. 66, exatamente. 66, cara, já lançou disco. O disco inaugural, que eu diria que é o disco inaugural do Comedy Rock, né, cara? Que é o primeiro disco, assim... Porra, esse disco é engraçado, sacou? Esse disco você vai rir pra caralho. Né? O cara fez umas músicas, assim, que... E tem essa coisa da radiofônica, né? Assim, cara, não tem quase nada radiofônico ali. Tem uma ou outra ali que daria pra botar no rádio, mas você pega aquela música Help I'm a Rock,
Não, aquilo ali é pra você. É tipo trilha sonora do Hospício, sacou? Eu sou uma pedra, né? Como se o cara tivesse. Caralho, me ajuda, eu sou uma pedra. Cara, é muito simples. Quem tinha feito isso? Ninguém tinha feito isso. Em 66, ninguém tinha feito isso. Sacou? É muito pra frente, né, cara? É muito vanguarda, caralho. Essa é uma dimensão incrível também, né? 66, tô vendo aqui a discografia. 66, o Freak Out. Agora, lá nos anos. Né, tem o Hot Rats também, que é um disco importante. Né, que 69, né? Que é 69. É, 69. Pode crer. Hot Hats, 69. Agora, tem nos anos 80, tem um disco ao vivo que, pelo que eu entendi, é um disco bem conhecido, que é o Does Humor Belong in Music? Que de alguma forma ele, inclusive, discutindo a questão, né? Vocês conhecem esse disco, não, cara? Porque eu achei curioso esse... Eu acho que eu ouvi. Eu não pirei muito nesse, não. Eu fui mais naquele outro. Como é que é? Baby Snakes, né? Que pariu. Que é muito. Que, inclusive, a gente viu junto, hein, Brisa? A gente viu junto em 2099. Eu acho que você ficou meio assustado. A parada não desceu bem pra você, não, cara. Ouviu? A gente ouviu? Não, é um DVD, cara. O Baby Snakes. É um show. Né? E aí é misturado com animação de massinha. Cara, a parada é muito doente, sabe? É muito dodói o bagulho, sacou? Mas é engraçado porque... É engraçado porque eu fui ouvindo as coisas, cara, para trazer aqui a brisa. Né? Passei pelo Tenacious D, sacou? Pensei nos caras dos anos 80, né? A gente pode falar em algum momento. Blitz, sim, tem humor, sacou? Camisa de Vênus, o próprio Traje a Rigor, né? Enfim, você tem vários artistas que trazem a questão do humor, assim. Tem humor no rap, cara. É uma coisa curiosa. A galera de São Paulo lá fez muito isso, né, cara? O Itamar Assunção. Da vanguarda paulistana, exatamente. Barnabé, Premeditando Break. Break, Língua de Trapo, aquelas coisas assim. Tem uma muita gente, né? Exatamente, tem uma coisa brasileira também. E aí fiquei pensando, cara, no Mamonas, cara. Sabe? Acho que o Mamonas Assassinas é um clichê até dentro desse debate, né? Todo o material que eu li é tipo assim, Mamonas Assassinas. E, inclusive, esse Pedra Letícia aí, essa banda, que é do Fabrício, né? Um maluquinho goiano lá, gente boa. O Fabrício... Eu não conheço ele, mas parece gente boa. Compota, pode crer, do Pedra Letícia. Ele fala, cara, eu achei interessante isso, ele fala. Eu sempre prometi para mim que eu nunca ia tocar Mamonas Assassinas. Porque digamos assim, é um fantasma que ronda a galera que pensa em fazer esse diálogo entre humor e música no Brasil, né? Mamonas Assassinas. Vocês têm recordação do Mamonas Assassinas, Bruno? Nossa, pra caralho. Cara, eu vou te falar, eu acho o Mamonas bom pra caralho mesmo, assim, eu acho aquele disco deles eu acho sensacional, sacou? Eu surtei na época, inclusive, cara, o dia mais triste da minha vida foi o falecimento dessa galera. Acho que foi o primeiro dia da minha vida que eu achei a vida ruim, foi quando esses caras morreram. Não tô de sacanagem, não, eu sei, parece verdade, mas assim, a minha vida tava meio inocente e tal, eu tinha 18 anos. Meio inocente. Meio inocente, naquela semi-inocência ali, e aquela parada... Muita inocência, cara. Aquela parada é muito inocência. Cara, o falecimento daqueles malucos, cara. Porque, assim, músicos excelentes, sacou? Criatividade no talo e carisma. Os caras juntaram 3 paradas, assim. Beleza, você não pode gostar das músicas, assim. Tem as músicas... Eu acho que o conteúdo das músicas é meio bobo, sim, né? Mas acho que não deprecia de forma alguma, entendeu? Não deprecia a questão do talento para eles passearem, né? Que é uma coisa, porque é a questão deles a paródia, né? Eu acho muito interessante quando alguém, que no caso deles é um grupo, que eles faziam paródia com uma excelência que eu nunca vi, sacou? Assim, vamos tocar, Dream Theater com Sepultura. Eles faziam a parada e era perfeito, sacou? Perfeito. Não tem, é impecável. Assim, Você está falando daquela música do disco. Débil Metal. Por exemplo, a desenvoltura desses caras para incorporar um estilo
pra parodiar, né? É um negócio, porra, de tirar o chapéu mesmo, cara. Eu acho foda pra caralho. Eles tocavam pra caralho, assim, todos, cara. E o Dinho Tem uma cantava coisa é verdade, tem uma coisa de paródia de gêneros, né? isso. Exatamente, tem o Aí tem o metal, metal, aí tem uma música cafona, né? Sim, tem uma música meio. Tem Tem o pagode. Tem um pagode, pode crer. E ele imita a voz do cara bem pra caralho. Subiu sim. Cara, aquilo ali, bicho, tu vê a qualidade também, né? Do cara. Ele é bom pra caralho. Essa música é boa. Não, e o cara canta com ele, só de pensar que nós dois éramos dois. Isso. Isso aí arroz misturado com sazão. Porra, foda, cara. Essa música é foda pra caralho. Essa música é o quê? Uma Arlinda Mulher? Não é uma linda mulher, é que tem até o pedaço do Tom Sawyer, né, cara? Veja só como é que é. Sim. Essa música aí é. Ah, tá, pode crer. Shop Saints, é isso? Não. Eu não lembro o nome dessa música. Caraca. Sei lá, no que ele fala do Boqueirão. Não lembro. Todo mundo conhece. Lá vem o alemão. Lá vem alemão, Acho que é isso. Lá vem o alemão, é isso aí, lá vem o alemão. É isso. E a melodia é bonita, saca? E isso aí que é uma parada massa também, que tu vê que é raro. Eu fico muito indignado com aquele avião ter caído, cara. Eu acho que caiu errado. Nossa, caiu errado. Mó timing ruim de morte, né, cara? Pô, podia ter esperado ali, cara, usar o poder da morte com uma outra família nos tempos atuais, mas deixa isso para lá. Cara, a pior sincronia foi família Bolsonaro e Mamonas, né, cara? Porra. Mas que nessa época... a família Bolsonaro naquela merda que ele voou. Puta que pariu. E na época dos Mamonas, eu sempre acabo falando isso, não sei porque, parece que eu tenho orgulho, que eu estudei com o Eduardo Bolsonaro, foi meu amigo de infância, na época dos Mamonas, assim, foi o som que a gente curtiu junto. Olha que coisa demente, né, cara? Mas Pedro, tu ia falar de uma coisa de uma pena porque eles se desenvolveriam como linguagem, como músicos, é isso? Sim, exatamente, cara, porque eu acho que ainda tinha coisa para eles revelarem, assim, porque ali ficou um formato de trabalho feito, assim, que tu vê assim, cara, a gente não teve noção do que era aquilo de destrinchar de artista ali, sabe? Porra, o China lá que tocava guitarra pra caralho, hoje podia estar tocando com Megadeth no lugar do Kiko Loureiro, sei lá, aquele maluco era foda, sabe? O Dinho, cara, o Dinho era um maluco que com certeza ia estar nas paradas da comédia hoje em dia como um cabeção, assim, saca? E, sei lá. Cara, não, o maluco era o Dinho, pra mim, gênio do humor, assim, cara. Sim. Muito sinistro, cara. A gente perdeu uma galera, cara. Perdeu uma galera. O Dinho tinha uma coisa performática, né? Cantor. O cara bonito, performático, disponível, assim, tu vê que ele tinha maior vigor, assim, para fazer as coisas. Isso aí é raro, cara. O cara é maior carisma mesmo, né, cara? Bizarro. Agora eu fico pensando assim, fui dar uma revisitada aqui, fiquei pensando no... Se isso não tem memória afetiva também, sacou? Digo assim, não tenho certeza sobre isso, mas fico pensando, se é uma inocência, eu vi aqui, né, o ano da morte é 96? 96. Então eu tinha 16, acho que vocês tinham um pouquinho mais, né? Eu tinha 18. Eu tenho barba branca, mas eu sou mais novo. Então, mas tá de 80 aí? 2. Então tu tinha menos, tu tinha 14. Eu tinha 16, o Bruno tinha 18, mais ou menos. Uhum. E eles foram, né, cara? Mamonas Assassinas foi um sucesso dentro da indústria. A indústria do entretenimento ali, na metade dos anos 90, início dos anos 90, é um momento de explosão, né? Você tem o Nascimento nos anos 80, e aí tem essas bandas que a gente falou aqui, né? Blitz, até o Paralamas, né? Tem um flerte com humor também. Mas nos anos 90, a indústria da música bomba muito, né? Especialmente com sertanejo, com pagode e com o que se convencionou chamar de axé. E o Mamonas, cara, parece que, né, entra numa onda aí muito presente na televisão e no rádio, porque eu lembro disso. Eu ouvi no rádio, Mamonas Assassinas. Não, os caras foram todos os programas possíveis. Exatamente, acho que foi na Rádio Cidade. Eu ouvi ali aquela música, o Vira. Sim. É isso, Vira? O Vira foi a primeira música de sucesso. De sucesso. E depois que acontece Robocop isso, é aí que você começa a ver eles em todos os programas dominicais. Aí não tinha internet, né? Para quem tá nessa onda mais jovem,
não tinha internet. Então, a oferta de conteúdo nossa era determinada pela TV aberta, meus amigos. Né? Era mais ou menos isso. O que tu tinha de conteúdo era TV aberta e locadora, enfim. Bob Brown. Era, né, uma outra onda. Sim. Então, eles bombavam muito. Locadora, mano. Locadora, é. Fico pensando... Esse nome... Né, nome velho. Mas eu acho que tem isso também, né? Eu acho que essa coisa, os Mamonas, eles impactaram uma geração que agora tá tendo voz de falar coisas, e aí fala-se disso, né, cara? Cara, mas se você for fazer uma comparação, assim, tipo, com o humor naquela época, cumprir um papel no mercado do jeito que o Mamonas apareceu, o tempo passou. Se você parar para analisar, tu vê que o sertanejo, o poder que ele está tendo agora, assim, ele está ocupando um pedaço do humor, assim, na medida que você vê que de uns tempos para cá, os caras começaram a perceber que existe um humor, claro, que o humor é isso, é você ridicularizar o dia a dia ou, de alguma forma, você satirizar o cotidiano, né? Trazer para um irreal, assim. E eles começam a usar essa temática em todas as músicas. E foi uma fileira, que é a Dor de Corno, toda a música eu tô de sacanagemzinha, sabe? Onde o humor foi parar ali. E eles, para mim, assim, eu vejo que eles dominam pra caralho porque eles entenderam essa linguagem. Não precisa ser uma banda que faz piadinha com a música, saca? O cara faz uma parada lá onde bate o sentimento, mas tá falando de humor, sabe? Tá falando do dia a dia, uma coisa leve. Eu quero é cerveja, todo mundo se diverte com isso, saca? É uma bobagem. Só que eu sinto falta do humor crítico, saca? Que era uma coisa que também o Mamonas teve, mas teve para um lado só, assim, né? Para um lado de criticar os gêneros musicais, assim. Pode crer. Mas o Zappa... Vai. O Zappa era um cara que tinha o humor crítico, ele esculhambava com as pessoas fazendo humor, mas ele, tipo o Bob Brown lá, que era uma figura, como é que diz, assim, socialite, né, dos anos 80, do final dos anos 70, que era um negão do dente brancaço, assim, que fazia um monte de aparições públicas, sabe? Era um maluco super escrotaço, assim, ficava posando de bem na sociedade, mas é um maluco estuprador, sabe? Escroto pra caralho. Ele faz uma música falando disso, assim, tipo, esculhambando o tipo do cara e usa o nome do maluco, assim, tipo, bota o nome do cara, assim, hey, my name is Bobby Brown, e faz uma baladinha. Cara, e olha só onde ele vai. Ele faz uma balada falando sobre isso, sobre esse cara, só esculhambando, e é romântica a música, né? Tipo, eu não lembro a letra certinha. Cara, eu acho... manda aí. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say that I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth shine. I tell all the girls they can kiss my honey. O bagulho vai assim. Essa música é boa pra caralho. O cara esculhamba, vai zoando. E essa música virou sucesso, né? Oh God, I am the American dream. And now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Cara, essa música é foda pra caralho. Watch me now. I'm going down. E essa porra, né, cara, que a extensão vocal do Zappa é uma parada muito impressionante, né, cara? Que, mais uma vez, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que assim, cara, o cara consegue fazer uma parada muito sensual que a fronteira com o cômico é indiscernível, sacou? Watch me now, I'm going down. Assim, é ridículo, mas ele tá sensualizando ao mesmo tempo. Cara, sim, a parada é muito louca, cara. É muito, muito específico, sacou? A parada que ele faz, assim, eu acho. Então tinha crítica, saca? É isso? Você estava na crítica, o Pedro estava na crítica. Mas, cara, só antes da crítica, eu achei isso que você falou do sertanejo absolutamente brilhante, meus amigos. Sério, achei espetacular aqui, já anotei. Bruno, não sei se ouviu. Não. Qual foi? Ele disse que o sertanejo, hoje universitário, né, hegemônico da indústria da música brasileira, em números, que ele entendeu que era fundamental ter o humor dentro dele, e que ele foi explorando esse nicho, e que um pouco do humor
da música brasileira foi parar no sertanejo universitário. Caralho, isso faz muito sentido, né? Isso faz muito sentido, cara. Eu acho que é o seguinte, esse tipo de música que agrada agroboy, tradicionalmente, cara, é assim, né? A gente, cresceu no Rio da década de 90, assim, Playboy, esses Playboy bosta pra caralho, que a gente odeia, né? São os nossos inimigos eternos, sacou? Eles se levavam muito a sério, né? Eles não se zoavam, sacou? E eu acho que esse sertanejo universitário entendeu, e é uma coisa fabricada que eu acho artificial e horrorosa, mas entenderam que, assim, se fazer de corno e sofrido dá um tchan na música para você não ficar ridiculamente heterotop, que é fodão e sempre se dá bem. Então, assim, esse elemento do fracasso e da tristeza, da sofrência, isso é totalmente programado. Esses caras não sofrem nada, isso é merda, sacou? Mas você vê que é uma apropriação cultural. Eu diria que é uma apropriação cultural. Entendeu? É mesmo, não, é mesmo. Porque eu achei que o que eu fiquei pensando sobre o que você está dizendo é o seguinte, até vendo o Pedra Letícia, vou dar o nome do artista, que, eu gostei muito dele, cara, Fabiano Cambota, que é eu que eu entendo, é uma lenda aí A Culpa do Cabral, né, e tal. Mas eu fiquei pensando, Bruninho, num humor do brasileiro do interior, cara, sabe assim? Quando eu vi o Pedra Letícia, eu lembrei desse humor. É isso, que é meio agro, meio rock, né? Essa coisa meio roqueiro do interior, assim. Fiquei, essa onda, isso passa por aí também. E pensei nisso, nesse humor zoeiro, sacou? Isso de beber, de falar de cornice, como sendo uma coisa verdadeira, sacou? Isso existe no interior do Brasil, não existe? Cara, eu acho que existe. Não, eu acho que existe sim. A questão é a seguinte, os próceres desse tipo de humor de sofrência, tipo, sei lá, Gustavo Lima, eu não sei muitos nomes, assim, mas para mim, esse sofrimento de corno deles não me convence. Acho que tem uma questão aí. Não me convence, por isso que são uns playboy doentes, psicopatas, assim, arrumou uma loura gostosa, não deu errado, sabe? Eu acho que esses caras não sofrem por ninguém, porque, assim, eles são muito mimados, sacou? Milionários, entendeu? Então, assim, não tem. Para mim, isso é uma coisa fabricada e não me... Cara, eu acho ridículo, entendeu? Tudo bem, pode ser um pouco de recalque da minha parte também, tá? Não vou negar. Não, mas não me convence. Sofrimento de agroboy milionário com a barba curta, não, isso aí não rola. Mas o cara faz porque ele sabe que o povo sente isso, né? O cara Foi isso que eu quis dizer, exatamente. Eu acho que, Bruno, faz todo sentido. Fica aí a nota política, mas o que eu acho que pensei foi isso. Isso existe no povo, né? Exatamente. Isso existe no Brasil, cara. Isso existe no Brasil, né? Isso existe no Brasil. Tem essa zoeira. É muito passional. O brasileiro é muito passional, sacou? A gente é muito dominado pela dimensão da passionalidade, sacou? Da paixão, da raiva, da loucura, da tristeza, do desespero. Essa coisa também é cerveja. Sacou? Essa coisa cerveja e confusão amorosa. Essa parada rola muito também. Tragédia. Você vai ouvir o Gustavo Lima falando sobre isso, cara. Vai tomar no cu, sacou? Porra, cara. Não tem como. Não dá. Quem é que entraria aí podendo fazer um sertanejo sem ser apropriação cultural? Tem esse cara, que eu ouvi, que ele tem uma música chamada Cracudo. É o Thierry. Vocês conhecem essa música? Nunca nem ouvi falar. Isso me chamou para... Não, assim, isso é lendário, meus amigos. Esse cara aqui é um monstro dentro desse universo aí que a gente está falando e que, obviamente, não é o nosso. Mas ele tem uma letra que é... O refrão é o seguinte: se eu virar cracudo, eu vou fumar esse teu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Caralho, se o vício não matar, saudade mata. Meus amigos, isso é brilhante, meus amigos. Isso é brilhante. É brasileiro, cara. Eles existem, cara. A genialidade está por aí, cara. Irmão, falando sério, eu fiquei emocionado agora, Brisa. O nosso gosto universitário não nos permite ver a genialidade do humor do brasileiro médio.
Às vezes no stole. Sério? Sabe quem entendeu isso com genialidade de reprocessamento? Choque de cultura. Mas choque Esses de cultura... caras, que não tem nada a ver com a música exatamente, mas assim, eles entenderam, eles estão zoando o humor do brasileiro médio, fazendo aquilo, criticando isso e ao mesmo tempo fazendo, reinventando. Sério, eu acho essa ideia do choque de cultura muito, muito, muito maravilhosa, cara. Não, junta aqueles malucos, cara, os maiores nomes do transporte coletivo. Cara, isso é muito, muito foda, cara. Então, sério, E essa coisa, eles estão na TV aberta falando da violência do bem, cara. Da violência do bem do brasileiro médio. Irmão, isso é uma camada de... Mas isso é uma camada de gente que quer atropelar um idoso. Tipo assim, a forma da Previdência que atropela o idoso. Não, é sério, tem uma sofisticação de crítica que está numa camada ali muito reprocessada e eles estão falando... E o cara que é, digamos assim, a vítima da piada tá achando graça. É isso que é o bizarro, né? Essa parada é brilhante. Então, isso aí é muito interessante você ter levantado esse ponto, que assim, porra, meu irmão, fudeu, hein? Epifania. Uma brisa, meu amigo. Rolou uma brisa agressiva agora, que foi o seguinte. Passou aqui agora. Quando você sacaneia alguém de forma brilhante, meu irmão, você pode ser até pode ser um nazista doente. Se você fizer direito, até o oprimido baixa. Fala assim, cara, não, agora você foi sinistro. A engenharia do humor, sacou? Isso eu acho sinistro. Porque tem uma coisa da moral, da ética, moral, né? E da engenharia do humor. Quando a engenharia do humor sublima a questão ética, moral, seja lá o que for, isso é um negócio, porra, pra aplaudir de pé, cara. Sacou? Porra, Chico Anísio, cara. Só pra jogar. Sacou? Tu curte o Chico Anísio. Chico Anísio tem música, cara. Pode crer, cara. A Baiana e os Novos Caetanos, meu irmão. Isso aqui, não, eles não sabem o que é um disco. Não sei. Aquele disco é perfeito, cara. Aquele disco é perfeito. Baiano, que isso, o do Planeta e Cacete. Cacete, caralho. O preto com buraco no meio. Isso, também é sensacional, cara. Eu não fui muito ouvir, mas eu já ouvi. O Montechiari conhece, que eu lembro que o Montechiari que me mostrou. O Rafael conhece. Eu ouvi muito esse disco, cara. Eu ouvi muito esse disco. Mas aí entra na coisa do rock de direita, meus amigos. Música da direita aí começa a ficar complicado. Mas não vamos entrar nesse debate. Não entrar, não. Caralho, eu vou até mijar, porque esse assunto agora fodeu. Vamos entrar, não. Porque aí, porra, eu revendo as músicas hoje, enfim, mas eu não vou. Porque eu sei que esse debate é sensível, né, meus amigos? Esse debate é sensível. Mas tem isso. É um debate sensível. Né? Manda aí. Não, eu não lembro das músicas do Cacete Planeta. Eu sei que o Cacete Planeta tem esse posicionamento assim, muito liberalzão, assim, né? É um direita, mas é um meio que esquerda liberal. Também né? Também sim. Né? Não é de todo conservador, assim, porque eles... Pô, eu fui num show deles, cara, por Felicidade do Destino. Eu era novo, assim, era um negócio que meu pai trabalhava na Arapuã, e aí estava tendo lançamento, chegamento da LG como marca, né? Eles fizeram lá no Imperato um bagulho, assim, era show do Cacete Planeta. Cara, o maluco me entra vestido de caralho, todo mundo já começa a rir com, acho que era o Bussuna vestido de caralho, assim. E aí ele falou assim, não, vou passar todo mundo anda ainda sendo convidado lá em casa, aí ele fica fazendo uma piada assim, ele falou assim, agora eu vou passar um VT aqui das festinhas lá em casa, na casa do caralho. Tipo, era uma piada com xingamento que todo mundo usa, assim, e eu lembro de rir pra caralho disso, né? Eu não fiz bem aqui a piada, mas só para entender a tônica do negócio. Então isso daí, cara, é uma coisa que todo mundo se identifica, né, cara? Eles eram assim... completamente estavam zoando, e tinha coisa muito de ficar zoando com gay, que é a parte que eu acho que ainda bem que acabou. Você tá falando, eu fico até assim, o Bruno vai voltar aí, mas eu fico nessa dúvida assim, entre uma ingenuidade, entendeu? Que acaba, é isso, cara, ficar fazendo piada com misoginia, entendeu? Esse é o recurso, né? Sabe assim? Esse é o recurso? É uma questão assim, eu também não tenho posição fechada isso não, é uma coisa que eu penso assim. Cara, mas é uma coisa que já passou também, né? Acabou. Mas eu fui ver coisas agora
para fazer a brisa aqui. E, cara, eu vi piadinha de urologia, mano. Ainda existe isso? Ô, Bruno Maron, piada de urologia, ainda existe isso? Piada com urologia. Porra, você tá muito defasado, né? É um mundo datado, né, cara? Porque piada com urologia é quase piada com pavê, né? Acabou. Não, parece que o Cacete Planeta foi um dos humores que envelheceu pior, né, na história do Brasil. Agora, no entanto, eu reservo ali, eu acho que tem 10% ali do humor do Cacete Planeta que eu sempre vou achar brilhante, que é o pedacinho, que são aquelas coisas que vão funcionar para sempre, independente do curso da humanidade. São as pérolas, sacou? As pérolas do humor. Tipo o quê? Oi? Tipo o quê? Os caras entenderam certos mecanismos de hipocrisia em relação aos desejos do ser humano, entendeu? Isso, que é uma coisa muito, cara, é muito visceral, né? Eu acho que eles entenderam isso em algum momento da carreira, né, nessa carreira deles. Tem um pedaço que é muito bem elaborado e que é sério, sacou? Se você for pegar as revistas antigas, assim, cara, o negócio é brilhante, eu acho. Aí tem os momentos A nas revistas, né? A maioria eu acho ruim pra caralho, assim. A coisa envelheceu mal. Envelheceu mal porque é isso, cara. Porque o humor não adianta, o humor muda. Sacou? Mas isso é um debate muito interessante também pra gente levar que a gente não pode ser. Desculpa, mas eu preciso falar mal do Hegel, né? Mesmo sem ter lido nada do Hegel, tá? Mas eu preciso falar mal do Hegel. Essa é a graça. Assim que é a graça. Falar mal do Hegel é não ter lido o Hegel. A melhor coisa do mundo é você não ler o Hegel e falar mal dele. Eu não quero ler esse babaca. Chato. É o Haneck da filosofia, né? O Hegel. Chatola, né? Você identificou uma vez como Chatola. Chatola. Então, assim, não, eu tô zoando, mas assim, o Hegel é foda, mas ele tem que ser escrotizado como todos esses branqueloides aí que mandaram na merda toda. Perdi. Foi-se, perdi o raciocínio. Não, eu ia falar do... Tem que mandar o joinha. É bom, quando perde raciocínio é sinal de que a gente se conectou. Bom, aí, quando perde é que é bom. Aí, não, tu ia falar do Caceta, cara. Do Caceta, eu acho fazer a elaboração sobre o Caceta. A elaboração envelheceu mal. Envelheceu mal no sentido assim, porra, cara, trocadilhos muito vagabundos, que já não estão fazendo muito sentido. E essa coisa né, porra, as piadas racistas, misóginas, homofóbicas. O seu Creyson, porra. Agora eu vou ser polêmico, assim, quase todas as piadas são uma merda, tá? Agora, eu vou dizer, algumas piadas que são moralmente condenáveis na obra do Cacete Planeta, elas têm um elemento muito interessante, que é a engenharia. Aí é foda. Aí você tem que se colocar em jogo. Assim, cara. Explique-se. É o seguinte: tem piada que é sexista, misógino, racista, quais outras coisas condenáveis aí? O leque de condenações aí. Tem um leque. Elitista. A palheta racista, de cancelamento, né? Misóginas. Tudo de ruim. Tem esse leque. E eles fizeram então. Tem um pedaço do trabalho desses caras que eu acho a engenharia maravilhosa. Mas me dá um exemplo. Não que eu duvide, só queria saber. Não, exemplo assim, tipo, o seu Creyson, o disco, por exemplo, eu ouvi muito disco. Eu não li as revistas e ouvi muito disco e vi muito na TV. E eu adorava esse disco. Sacou? O disco do Caceta? O disco do Caceta. Mãe é mãe. Pra cá, né? Adorava. Eu ouvi uns palavrões ali pela primeira vez, sacou? Caraca, os caras falando palavrão. Eu sou adolescente da sociedade de consumo. Se o Brasil é assim, imagina na Jamaica, sacou? Então, as paradas, eu afetivamente, eu achava incrível. Eu entendo o que você está dizendo. Achava graça, tem coisas que, né, tipo isso. Mas eu queria ouvir um exemplo, assim, tipo, Pedro, o seu Creyson, por exemplo, é um cara que funciona? Não sei. Não, olha, uma coisa importante da gente colocar é que
a época, né? Os caras eles são fruto de um raciocínio da época, assim. E eles deixam isso para a gente também como legado de informação. Pô, a gente olha como é que se fazia piada no Brasil, no programa hegemônico, o que a galera ria, porque tinha adesão. Ninguém tinha esse pensamento crítico que a gente está tendo agora. Eu não tinha, não porque era novo, mas, porra, sei lá, eu conhecia gente mais velha, nunca ninguém me alertou sobre o fato de o cara tá usando do sacanagem com o pobre, seu crente, né? Não sei falar. É engraçado fazer piada com um maluco que não sabe falar, sabe? Isso é um dado importante mesmo. Sabe? Pode ser, é engraçado. A gente que tem escolarização, quando vê, não adianta ser moralista nisso, mas, pô, se eu vejo um cara todo desdentado na rua, eu sei que eu tenho um lado que é o principal, eu tenho preocupação com aquela pessoa, mas não posso ser aqui hipócrita de falar que eu realmente não faço nada, e eu sou capaz de rir porque vai me soar esteticamente engraçado, mas eu não vou manifestar isso para a pessoa e nem vou fazer isso piada. E nem vai botar isso no teu trabalho e fazer disso seu trabalho. Acho que a questão é um pouco essa, assim. Exatamente, né? Tipo, tem quem ri da piada, tem quem resolve fazer piada com isso. Rir da piada, exatamente. Né? É a mesma coisa, vai fazer piada com um cara que não tem a mão, falar assim, pô, tu deixou a mão em casa? Pô, chegar, porra, caralho, que vacilo isso. Né? Essa é a questão, a boa e velha questão aí, né? Dos limites do Valmor, mas eu acho que mas isso... não vamos entrar nessa. Não, mas só para poder finalizar o raciocínio, para não ficar com o trem descarrilado, é que isso é um pensamento da época, né, cara? E o que é o humor hoje em dia, assim, né? O que a gente faz com o humor hoje que tem tantos alertas, tantos sinais de inflamação, tipo, pô, não pode falar disso, saca? As pessoas, às vezes, ficam na dúvida do que é aceitável hoje em dia você falar que não vai estar ferindo alguém, tipo, que tem que fazer piada com jacaré e com árvore. Mas aí eu te pergunto, será que não estão levando o humor muito a sério, né? Acho que essa é uma pergunta que fica no ar. A pergunta também mas para responder humor, um pouco... Caralho, humor, assim... Sim, exatamente, Caralho, por que as pessoas estão tão preocupadas? Sabe por que as pessoas estão muito preocupadas com o humor? Por um motivo muito simples, eu acho. Porque se você for combater alguém, você não vai combater os latifundiários, pessoas que têm armas de fogo, sim, os donos da mídia. Você não vai enfrentar essas pessoas. Vai enfrentar quem? Quem tá fazendo piada, homofóbico. Você vai matar a formiga a machadada, irmão. É isso que você vai fazer. É o que restou pra esquerda, caralho. Entendeu? Tô jogando essa merda aqui pra vocês mesmo. Sacou? Vamos pensar sobre essa porra. Sacou? Mas cara... Eu acho meio bizarro. Não pode falar. Não pode falar o quê, cara? Sacou? Eu acho o seguinte. Todo mundo pode falar o que quiser. Agora, saiba que haverá consequências. Agora, se alguém chega e fala assim, você não pode falar isso, porra, meu irmão, você tá abrindo a bunda pro humor, sacou? Eu acho que a questão do humor é essa. Quando você se coloca numa posição assim, muito reivindicativa, o humor te engole, sacou? Não tem essa. A gente tá no campo da linguagem, cara. O campo da linguagem é completamente diferente do campo das ações, sacou? Vagabundo desmatando, metralhando, fuzilando, porra, tratorizando o Brasil. A gente tá aqui no campo da linguagem. Por quê? Porque a esquerda detém o monopólio da linguagem. Obviamente. Então, a gente está querendo orquestrar a linguagem. Brother, não. A linguagem... Foda-se a linguagem, cara. Tem coisa muito mais séria acontecendo fora da linguagem, cara. Isso que eu acho. Ficou sério pra caralho, hein? Não, mas é importante. Os humoristas querendo intelectualizar a parada e eu que tô querendo humanizar. Pô, vai, Pedro. Não, mas é porque eu sinto... Querem falar de política, né? Aí, não precisamos. A gente pode ficar na beiradinha, assim. Na beiradinha, vai. Na beiradinha, andando assim de lado, de caranguejo, mas não precisa pular para dentro. É porque eu acho importante, cara, o cara, através do humor, assim, resgatar a coisa da arte denúncia, saca? Eu, hoje em dia, me policio assim, para as minhas músicas. Eu tive um baque muito grande, assim, que eu fazia música, mas eu não pensava no que eu estava dizendo. Eu queria cumprir com a composição, que eu sempre fui muito mais de vir com melodia e tal. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a ver assim, cara, tudo bem, a música... Eu sentia falta de criar identificação
com alguma coisa, sabe? Era sempre um relato de uma noite que eu vivi, sabe? E tá tudo bem também. Mas eu comecei a me cobrar, assim, como um cara que vê merda acontecendo no mundo e, cara, a arte é que denuncia essas coisas de forma mais expressão, né? Eu comecei a me cobrar, falei, cara, eu não sou capaz de fazer isso. E aí, quando eu me perguntei isso, eu vi que eu não era, assim, que eu não tinha informação. E que é difícil, cara, você ser um cara que está atento com tudo que está acontecendo e saber trazer piada e saber, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, um Adnet reiterando a caricatura que já é a própria piada, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma piada, e aí você chegar a imitar ele, você só está só dando Ctrl-C, Ctrl-V, só que é lógico que isso aí é caricaturando. Eu não estou pensando nisso. Isso eu vou ter que digerir isso aí. Não estou falando que é ruim, que ele não deve fazer, porque o papel do humor não tem que ser esse de explicar o que está acontecendo, mas existe também a coisa de ser mais denunciativo, assim, né? De provocar mais, como o Belchior fazia. Assim, então, meu irmão, o que você está falando é muito interessante, porque assim, você vê que... Fala um pouco do Adnet também, cara. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre o Adnet. Eu acho que o Adnet é um cara presente no humor e na música. Eu acho que o Pedro levantou uma questão muito foda, sacou? Que é o seguinte, é quando o humor ele se oficializa. Uhum. Isso é um problema. Isso é um problema para o humor. Quando o humor se oficializa, ele senta num trono. Quem senta num trono não tá engraçado. Sacou? Esse que é o problema. O humor ele tem essa necessidade intrínseca de ficar derrubando tudo o tempo todo. Sacou? E eu acho que essa parece que você falou do Adnet. Quando você se torna o legítimo crítico do poder, sim, você fica numa espécie de trono, e isso é ruim para o humor. Você está falando aí do lugar do Adnet. Eu estou falando especificamente do Adnet. Que eu acho um cara, assim, absolutamente brilhante. Assim, claro. Maravilhoso. Cara, eu não tenho nenhuma crítica, assim, a ele, porque eu acho ele um cara incrível. Mas ele colocado naquele lugar, é claro que ele pode ser lido como você falou, né? Sim, mas só para dar uma direção, é porque eu estou falando isso do ponto de vista da minha cobrança, assim, e eu fico tentando ver o que já existe e o que eu acho que falta, saca? Essa é a minha fustigação, assim, de, eu preciso denunciar através da minha arte, falar sobre o mercado financeiro, sobre essas pessoas que apoiam, de certa forma, o status quo de você ganhar dinheiro e só pensar na sua vida individual, assim, esquecer o coletivo. Será que não dá para a gente trazer, através do humor, através da música, uma forma da pessoa pensar sobre isso? Tem que ser acadêmico, sabe? A gente tem que fazer um seminário e chamar a população. Aí fica difícil, né, cara? Quando todo mundo se reunir no ginásio lá, a gente vai discorrer sobre o livro o Manifesto Capital. Sabe? Aí é foda. Não. Acho que a questão é um pouco essa, assim, para pegar então um pouco o que o Bruno falou. Se a gente, para fazer a crítica, precisa dominar as ferramentas em todos os campos, né, cara? Uhum. Os acadêmicos estão fazendo a crítica deles. Os artistas, que querem, vão ter que achar uma forma de fazer a crítica. Acho que a questão é essa, assim. Cada um vai fazendo o seu campo. Dominar em todos os campos, isso Não, fazer a crítica em todos os campos. Ah, entendi. Fazer a crítica em todos os campos. Dominar. Vamos dominar tudo, caralho. Caralho. Não, ao contrário, né? A gente está numa ofensiva do inimigo. A gente está no momento de defensiva, a gente não está no momento de ofensiva. O que eu estou dizendo assim, o Pedro falou, cara, será que eu vou ter que ir para a academia para fazer minha crítica? Eu estou dizendo, quem está interessado em fazer a crítica política tem que dominar ferramentas em todos os campos, sacou? Então, os acadêmicos que estão interessados em fazer a crítica política estão fazendo lá. Os artistas que estão interessados em fazer a crítica política vão estar buscando os caminhos da linguagem, que acho que é o que você está falando, né? Quais são os caminhos interessantes hoje para fazer a crítica? E eu achei interessante o que você falou, na medida também que do Adnet, talvez, dentro do campo da linguagem, para ficar aí no que o Bruno falou também, ele talvez pudesse ir além de simplesmente imitá-lo, né? Isso que você estava falando. Uhum. Ele faz uma intervenção de texto, né? Ele coloca uma piadinha ou outra ali no texto também, quando ele faz a imitação. Mas eu entendo totalmente o que você está falando. Talvez um próximo passo seja
imitá-lo e botar mais uma outra camada, né? Não sei, ou não exatamente isso, mas botar essa outra camada, né? É muito interessante essa coisa especificamente do Adnet imitando o Bolsonaro, porque é uma merda quando a gente vê o Adnet imitando o Bolsonaro e a gente começa a simpatizar com o Bolsonaro. Isso é foda. Ainda tem isso, a gente acha engraçado. Não, é uma merda, porque assim, realmente, caralho, hoje em dia eu acho que o Bolsonaro é uma figura carismática. Ele é um lixo humano. Aí você tem que abarcar essas antinomias, essas contradições. Cara, isso é muito difícil, irmão. Eu não quero terceirizar esse setor de decisões da minha vida. Eu queria terceirizar essa porra, cara. Terceiro setor aí, me ajuda aí, cara. Porra. É foda, cara. Mas para ir nessa coisa das outras camadas, sobre o Adnet, eu acho que o Adnet faz essa coisa da paródia, né? Isso não me interessa especialmente, mas acho que ele faz bem, assim. Tem umas coisas de... Eu acho interessante a técnica dele. A técnica. Por mais do que eu ficar emocionado, falar, nossa, coisa incrível, eu fico impressionado com a técnica. Ele é um cara que sabe cantar, ele é um cara que sabe fazer harmonia, ele é um cara que sabe fazer melodia, sacou? Ele é um cara que... O pai dele é um alto músico, né, cara? O cara é foda. Uma família, né? Tem uma coisa da família de músicos, assim, né? Todo mundo fera da música, uma música instrumental, assim, do MPB, muito qualificada, no Rio e tal. E acho que é uma nota. Mas o Bruno levantou antes, cara, antes da gente entrar, sobre novos formatos na internet, né? Do mashup. Eu queria que vocês entrassem um pouco nessa onda, porque eu acho que o trabalho do Pedro dialoga com isso, né, cara? Uma coisa muito forte de vídeo, né? Tu faz vídeos também, né? Junto com a tua música, e a tua coisa cênica é importante. Então, Bruno, fala um pouco dessa coisa da internet, que é o lugar também onde você trabalha, especialmente dessa coisa da música, dessas piadas, né? Mashup e tal. E depois o Pedro fala um pouco sobre as coisas do vídeo, cara. Como é que eu entra aí nesse falar vídeo? sobre a parada que eu te mostrei hoje, né? Que é para mim, uma obra-prima, assim, da internet, que é o Popeye sendo atropelado a carreta furacão. Aí tem um cara que atropela o Popeye. É uma parada muito foda. E o Fofão tá dando um giro no muro com o som de uma música do Linkin Park. O cara escreveu errado. Cara, isso é uma obra-prima, que assim, porra, audiovisual, que é a linguagem, eu acho que o audiovisual, aí realmente eu tenho que dar o braço torcer, assim, pro Hegel. Pra quem? Pro Hegel. Pro Hegel e pro Tinto, dos Mamones. Não, cara, assim, maluco, audiovisual, é assim, porra. Mas você vai dar o braço a torcer para quem? Pro Bergson. O Bergson. Porque o Bergson é o filósofo que, assim, ele chegou e falou, galera, para o seguinte. Ele cheirou e falou, né? Tem os sentidos aí, né? Visão. Sabe aquela parada que a gente aprende quando é moleque? Visão, audição, olfato, O Bergson, sabe o que eu acho que ele fez, cara? Ele fez uma parada escrotíssima, que todo mundo já sabe. É meio óbvio. Ele falou assim, cara, a visão é o sentido que ninguém abre mão da visão. As pessoas querem enxergar. Sacou? É um sentido hegemônico na experiência existencial. Hegemônico, porra. Né? Quem quer se privar... Assim, qual é a música? O que você prefere? Visão ou olfato? Pô, visão. Se você não pudesse mais cheirar, foda-se. Mas eu quero ver. Ninguém abre mão. Sabe? Não, eu não sei por que a gente está falando isso, mas... Que eu perguntei do audiovisual de internet. Audiovisual, não, assim... De internet, o fenômeno audiovisual é o fenômeno, na minha opinião, mais eficaz na produção, na formação de rebanho. Imagem e som é um negócio espetacular. Pô. Se não tem imagem e som, meu amigo, você adestra, catequiza, né?
dogmatiza, sei lá, foda-se a palavra, mas você consegue formar um batalhão, né? E, né, Brisa? Porra, Sim. Pedrão, nasceu em 82, a gente viveu o Brasil da década de 80 e de 90, que foi o quê? A formação do rebanho através do fenômeno audiovisual. Sim. Rede Globo, parada soviética. Brasil. Antes fosse soviético, cara. Antes fosse soviético, cara. Tá, assim, muito enredado, né? Tudo é parâmetro de sucesso extremo, né? Porque a Rede Globo dominou a porra toda, irmão. Você tinha uns lampejos ali, uma coisa, outra ali, mas assim, cara, quem cresceu na década de 80 e 90 no Brasil sabe o que é Rede Globo. A Rede Globo é um negócio muito forte, né? Tinha a banheira do Gugu ali para fazer uma frente, mas não... era só banheiro do Gugu. Eu acho que o SBT era o petisquinho do Brasil ali na época, né? Né? Pô, cara, o Ivolanda, aquelas paradas lá, né? Eu não faço ideia do que a gente está falando, mas tudo bem. Não, mas a questão era o Popeye, cara. O Popeye Tá resumindo. Do mashup, cara, do mashup. Tá, sim. Parte de informação. Um vídeo foda, que é o Popeye sendo atropelado, que é triste. Aí alguém botou Nando, do Linkin Park, na hora que ele é atropelado. Ou seja, a adição de uma música do Linkin Park num vídeo da Carreta Furacão produziu um novo tipo de humor. Caralho, a parada é muito foda. É muito foda. Tu conhece essa parada, Pedrão? Nunca vi esse vídeo. Mas o que você falou? Tem que ver Popeye sendo atropelado pela Carreta Furacão. Tem uma semiótica da parada aí que é uma música de um cara que se suicidou, né? Além da música falar de tristeza, é uma música que está no momento triste, né? Que o cara atropelado sabe, sei lá, o que aconteceu. E tem muito disso, né? A gente ri dessas paradas hoje em dia, assim, vídeo que caiu uma bigorna na cabeça do maluco, tu não viu o corpo espatifado, tu não sabe se o cara morreu, mas tu riu ali da parada, fala assim, deve ter ficado tudo bem, né? Será que a gente pode ver isso aqui? Eu vou ser derrubado, não, né? Porque... Vai dar um share? Um share pra gente ver isso, cara. Vai fazer um share online? Peraí. Share online. Peraí. Cara, aqui onde eu estou é imprescindível, ó. Off, Kids. Para quem é Kids? Kids. Aí, ó. Puta que pariu, vamos ver o bagulho. O nome disso é tecnologia, cara, quem não sabe? Não tem o sound. Mas tudo bem. Mas é um atropelamentozinho. Eu achei que ele ia ser atropelado pelo carro, pô. Caralho. Não, foi um atropelamento tranquilo, assim, dá pra rir daquilo aí tranquilamente. Sabe que ficou tudo bem, pelo menos. Os caras pegam uma nota, né? Tipo, tem uma nota da né? Esse formato é bem comum, né? Eu já vi algumas coisas assim também, né? Sim, alguém belisca, aí a pessoa fala, aí tem um que é o mais clássico, cara, que eu esqueci o nome do cara. Lavoisier, eu acho. Não é Lavoisier, é o nome, assim... É um cara... O Bruno sabe quem é esse cara. Como é que é o choque ali no... É ele no choque? Que ele vem e faz... Como é que é o mais... É o Lazier Martins. Lazier. Mas qual é a música que emenda? Earth, Wind and Fire, cara. September. Que ele... Nascendo em setembro. Aí ele... É muito escroto isso, cara. Caralho, que brilhante, cara. Nossa, tô intrigado. Por que a gente não tá assim, com as telas divididas assim desde o começo? Agora que voltou do cheque, entrou.
Rapaziada, eu queria. A gente passou um pouco pela questão do humor acidental, né? Fiquei pensando nisso, nosso patrono Jair Saavedra, que eu não sei se está vendo aí. Até o Luiz Felipe. Jair, né? Melhor Jair Saavedra. Mandar um salve aqui para a rapaziada, o Gustavo, o Luiz Felipe, Arthur. Eu não consigo falar nada aqui, mandar. O Reni, Juliano, grande Juliano. E aí? Salve, o Pé Preto, Boladão, Bogomil, Caveira, Punheta, Boladão. Porra, cara, com toda a galera, né, cara? Guilherminho. Por favor, cara, vamos entrar toda a playboyzada. Eu quero toda a playboyzada entrando aqui, cara. Lança um tanto de história, cara. Porra, grande banda, hein? Só pelo fator curiosidade aqui, que eu tô em Florianópolis, né? Tu tá na Gávea, Gabriel, e o Bruno tá onde? Eu tô em São Paulo. São Paulo, maneiro. Estamos aí em distâncias. Pode crer, né? Você tá em Floripa. Tá em Floripa, Pedrão? Tô em Floripa. Porra, aí, vou te visitar, hein, irmão. Porra, moleque. Espera essa... Vem de máscara. Pô, cara, hoje eu saí aqui falando de humor. Eu gosto de usar o humor para incomodar as pessoas na rua também. Eu, saindo com as cachorras assim, e aí tinha um maluco passando sem máscara perto, assim, aí ela já vai toda animada, eu falo, pode morder que ele tiver sem máscara nessa porra aqui, pode morder, né? Eu dou de maluco pro cara ouvir que eu não gosto dele, que ele tem que ter alguma coisa que incomode ele. O cara tá sem máscara, bonitão ali, vou falar. É intrigante, né, cara? Não, é intrigante. Ver gente sem máscara, tu fica intrigado, tu fala assim. Mas aí, Pedro, fiquei pensando, não quer fazer uma música e uma canção pra nós, não, cara? Pô, eu já tô devidamente chapado, né, cara? Será? Pô, mas aí que fica bom, né? Fazer uma tua, cara. Será? Deixa eu ver aqui. Mas é que eu queria fazer músicas que tivessem... Eu tenho uma música que chama... que é um pouco desse negócio que eu estava falando, de querer se colocar, né? Falar... só que eu chamo isso aqui de um ativismo bate-fofo. Sabe? Bate-fofo. O cara, tipo, irrita, que é o nome da música é Irrite-me. E aí eu fico falando dessa onda de... me irrita, pode me irritar mais, eu consigo ficar irritado cada vez mais, eu não sei o que vai acontecer, de repente eu bato em você, né, mas vai ser só o que eu vou fazer. E é uma bobagem, mas eu gosto. Não sei como é que tá o som. Tá rolando. Vamos lá. É bem simples e eu vou fazer o pedaço que eu puder. Irrite-me mais, vai. Irrite-me até me ver voltar. Seu rosto eu vou chapuletar. E você vai dizer, irrite-me. Eu esqueço minha própria música. É foda isso. Vamos lá. Irrite-me mais, vai. Irrite-me até me ver voltar. Seu rosto eu vou chapuletar. Meu limite é dinamite, eu quero te dinamitar. Meu limite é dinamite, eu quero te dinamitar, mitar. Eu não aguento mais você, eu não aguento mais ouvir uma palavra sua. Eu não aguento mais você, eu não aguento mais ouvir uma palavra sua. Por favor, vaza, irrite-me. Por aí vai. Eu não vou lembrar das músicas. Eu tinha que ter me preparado, né? Tinha que ter me preparado. Pedro Santos, meus amigos, Irrite-me. Me lembrou Jimi Hendrix, não tem uma do Tom Zé? Que ele fala Jimi Hendrix, não tem uma do Tom Zé? Agora eu entendi tudo. Não, tem uma música do Tom Zé que é Hendrix, que é alguma coisa Hendrix, cara. Eu não conheço. Luiz Felipe tem aí na mão, vocês não conhecem essa música não? Nosso camarada Thiago. Então, cara, eu vou pesquisando aqui, ó. Ele tem uma música que é... Pô, depois eu vejo, cara. Mas eu vou... Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Caralho, que sensacional. O Tom Zé é viado, escroto. Eu falei viado... O Tom Zé é um cara de humor também, né? Sim, também é um cara que passou aqui batido da minha pesquisa. Tem o Skylab também, né, meus amigos? O Skylab é sensacional. Cara, como é que vocês veem o trabalho do Skylab? Queria que vocês pensassem um pouco nessa coisa desse humor aí, que não é acidental, né? O Skylab, vocês acham que é humor acidental? Lógico que ele não. trabalha o humor também, né? E tem um humor trash, acidental. Né, cara? É trash. Como é que é? Falei, trash, começa né? aí, Pedro. Cara, pô, ele fala do... Oi? Curte o Skylab.
Cara, eu fui já em show do Skylab com o Zumbi do Mato, que para mim é uma noite clássica, assim. E já fui em show do Skylab sozinho no Teatro Odisseia. Cara, o Skylab, ele sabe muito o que ele está fazendo. Primeiro de tudo, que é legal tu falar dele como pessoa, que eu já cruzei com ele algumas vezes em Botafogo, assim, e ele vem andando com uma mochilinha assim, tipo, olhando para a parede, assim. É uma figura muito louca, assim. E ele realmente, tu vê o programa dele, você vê que ele tem noção do personagem que ele assume e ele conhece muito as ferramentas que ele usa, assim. E quando ele faz as músicas, tipo o clássico dele lá de Matador de Passarinho, ele trabalha com absurdo, né, cara? E ele sabe usar a linguagem musical também, embora ele não seja um cara da composição instrumental e tudo mais, eu acho que ele... Imagino eu, né, que ele saiba direcionar isso para as pessoas, que nem o Tom Zé é mais ou menos, né, que o Tom Zé também não é um cara que pega um violão e debulha, ou que pega um piano para compor, assim, não sei, posso estar falando uma merda do mundo, porque eu também não sei. Não, mas é isso, ele até toca um violão, mas ele está sempre acompanhado, Tom Zé. Mas é isso, o Skylab, ele faz essa piada muito consciente, tipo, câncer no cu, ratos então entrando... pelo buraco do cu, tipo, ele é muito maluco, cara. E no meio do show, cara, tem a música dele lá, Prozac, cara, que ele pega uma cenoura e começa a comer cenoura e fica falando Prozac, e cuspindo cenoura. A estética da parada é foda. Bruno, o Luiz Felipe lembrou aqui o disco do Tom Zé, Olho do Cu, né? Que é uma grande piada, né? Todos os olhos. Todos os olhos. Todos os olhos. E essa coisa do Skylab. Bruno, como é que tu viu o Skylab, cara? Cara, eu acho o Skylab, assim, eu gosto muito da figura dele, muito mais do que do trabalho. Porque, né, o Pedrão citou aí, pra mim, a música demente mais incrível que foi feita no Brasil foi o Zumbi do Mato, né? O Zumbi do Mato é insuperável. E aí, quando eu vejo o Skylab, beleza, né? Alguém me mandou, né? Aliás, eu preciso falar essa parada. Eu perguntei no Stories qual a música mais engraçada do mundo, e uma galera mandou. Foi do caralho, assim, porra. Fiquei felizão, assim. Um monte de gente mandou coisas que eu não conhecia. Agora, uma música que eu achei foda do Skylab é assim, tipo... Você tem um cigarro? Você conhece essa música, Pedro? Não conheço, cara. Não, a música do Skylab é assim, tipo, tem 8 minutos e o cara... Eu já ouvi essa música, com certeza. Você tem um cigarro? Me dá um cigarro? Me dá um cigarro. É totalmente Zappa. Totalmente Zappa. Que é uma porra ali, uma galera tocando, e o cara meio desesperado ali, como se estivesse assim... numa cena meio urbana, meio cara meio tenso ali, caralho, me dá um cigarro, cadê? Porra! Cara, eu achei isso é um trabalho muito interessante do Skylab. Mas, no geral, cara, a obra dele, assim, as coisas que eu vi, eu não achei muito bom. Eu acho que ele é muito mais foda do que a obra dele, do que a música dele, entendeu? Pode ser. Bruno, tu acha, como é que a gente poderia chamar? Porque eu fico pensando assim, né, nessa coisa de um humor na música mais cafajeste, por exemplo, né? Tipo, sei lá, uma coisa mais isso, caricatura, paródia, ou uma coisa mais zoeira, né? Tipo, sei lá, peguei aqui a Biltre, sabe? Que é uma banda do Rio. Biltre, que é uma banda do Rio que dá uma zoada forte na galera hipster, um certo hipsterismo carioca, assim. Acho tem um trabalho de performance, de palco e tal. É interessante, cara. A rapaziada faz um trabalho maneiro, assim. Mas a gente tem como... E aí tem o Skylab também, né? É outra coisa, é outro campo dentro do humor, assim, né? Daria pra gente falar num humor mais sombrio e humor mais cafajeste. Como é que vocês veem isso daí, cara? Falei, Bruno, depois vai perceber que agora é o Pedro, né? Falei, humor sombrio e cafajeste? Assim, uma diferenciação, assim, né? Um humor que é mais cafajeste, que é mais zoeiro, que é mais cafona, que apela pro cafona, pro deboche, e um outro humor, isso, que é mais sombrio, tipo Skylab, sacou? Tipo, umas coisas que te deixam com dissociação cognitiva.
como você falou. Então, por exemplo, eu vou ter que citar o Mike Patton, né? Que, cara, eu acho, assim, é uma merda falar isso, mas eu queria ser o Mike Patton, se eu tô. Eu ia assumir. Mas eu vou assumir, porra, caralho. Vamos falar a verdade. O cara chega, aí com 18 anos o cara entra no Mr. Bungle, sacou? E eu acho o Mr. Bungle uma banda inacreditável, sacou? É foda, assim, é uma banda... É o projeto mais experimental do Mike Patton. Não, nem é. O Fantomas eu acho mais doente ainda. O Fantomas é um pouco mais doente. É mais doente. É mais. O Mr. Bungle é meio caretinha perto do Fantomas. O Fantomas é muita doença. Então, assim, o Mike Patton, cara, ele tá num platô, assim, caralho, ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, ele foi do Faith No More, assim, uma banda, porra, eu acho, é mais ou menos o que eu mais amo na vida, eu acho inacreditável, né? Que você vê, tem um humor, mas ele é um pouco mais sutil, não é uma coisa escancarada, sabe? Eu acho que o Faith No More, ele botou um pouco de humor no rock, sacou? Mas sim, não é uma coisa alucinatória. Mas tem humor, você vê. O próprio Faith No More já tem um pouco de humor mesmo. Faith No More, o nome da banda. Você ouve The Real Thing, sacou? Mas ainda é uma coisa muito elegante. The Edge of the World, né? Sabe? Mas é uma coisa muito... Eu acho que o Faith No More é muito elegante, entendeu? O Mr. Bungle já é uma coisa um pouco mais assumidamente basófia, né? Assim, instrumentistas incríveis fazendo uma parada muito zoada, muito alucinante, essa coisa. Cômica. É assumidamente cômico. O Faith No More não é uma banda assumidamente cômica. O Mr. Bungle é comedy rock, sacou? E o Mr. Bungle bebeu muito no Zappa, né? Bebeu, né? Mas essa galera toda aí, né? Aí a gente volta pro Zappa. O Luiz Felipe, que está aqui com a gente, falou que o Maron é meio Mike Patton, né? E que está claramente fazendo paródia. Peguei teu segredo, hein, Bruno Maron? É isso, né? Tu está fazendo uma grande paródia de si mesmo, não é? Mas é óbvio, né, pô? Porque se você for... Se você abarcar a sua própria biografia, né? A sua ficção originária e o seu destino, o que vai sobrar? Vai sobrar uma coisa muito medíocre. O que você faz? Estiliza a porra da própria vida, cara. Não tem como. Cara, o homem hétero branco, subdesenvolvido, a gente nasceu num contexto muito, muito merda. Se você não rebolar, meu amigo, não vai acontecer nada, não. Não vai. Você tem que botar uma pitada de loucura. Não tem como, cara. É ridículo. A nossa ficção originária é ridícula. Vocês sabem disso. Então, gente... Que bom, vou até dar uma mijada. Se não acontecer o alto escracho, né, cara? O maluco não consegue sobreviver. Fala aí, Luiz Felipe. O cara realmente, né? O Bruno faz a cena dele. Caraca, Pedro. Esse moleque maluco é. Mas... Saudade de encontrar você, cara. Porra, agora ficou um sentimento aqui. Eu vou chegar pro lado aqui para não denunciar o que eu tô fazendo. Vai tranquilo. Cara, passamos por muita gente. A gente está falando do Faith No More, Mr. Bungle. Tem o Zappa, né, que tá o tempo inteiro. Tem aqueles caras de glam rock, né? Também, que são altamente... Que aquilo é sério, mas aquilo já foi zoado, né? Porra, agora tu falou um bagulho que é legal de trazer. O Thier Rock, que é um cara que tá fazendo sucesso aí, que é um camarada meu, assim, posso dizer que é um camarada meu, assim, que vivemos o mesmo universo, e é legal eu falar porque eu tenho uma visão de um outro lado. Sabe quem é o Thier Rock? Não, cara. Porra. Tá, então para contextualizar quem não souber. Vou botar aqui, né? Ele, assim, é porque como eu acompanho ele do âmbito pessoal, assim, né, do meu círculo de amizade, a gente viu a projeção que ele começou a ter, assim, de repente, de um monte de gente em grupo, assim, postar coisa dele, porque ele é um cara que tem uma banda chamada Lionheart. Tô vendo aqui. E as pessoas ficam na dúvida de onde que é a linha que corta a
Autoparódia. Autoparódia e o cara levar aquilo a sério, saca? Ele fala assim, hoje é noite de detonar, vamos lá, a noite é nossa, sabe? Ele canta assim de um jeito muito peculiar, assim, e fala de umas coisas tão datadas, assim, tipo, em termos de... É a linguagem mesmo, assim, do roqueiro... Velho. Roqueiro velho, caricato, assim, porque eu não quero falar roqueiro conservador, porque não é isso. Mas aquele roqueiro caricato antigo, assim, saca? A noite vai detonar, o ferro do escorpião, saca? Tem umas paradas assim, esses emblemas bem caricatos sabe, do rock, assim. Rock, né? Tanto que do tem glam. Essa do glam, né? Ah, pode crer, o glam, exatamente. Tô vendo aqui, cara, isso é interessante, o nosso patrono, Jair Saavedra, que é camarada também, trabalha com humor, ele salientou a questão do Manowar, né? Puta que pariu! O Manowar e o Tenacious D, sendo exatamente isso, né? O Manowar beirando ali o ridículo e o Tenacious D zoando com isso, e você não sabe se eles estão... Quer dizer, você sabe, né? Mas eles estão o tempo inteiro indo para lá e para cá, né? O que eu acho muito interessante, né? De você extremar a caricatura do gênero, né? E ficar brincando. É sério ou é zoeira, né? Você está falando disso, né? Sim. No caso dele, tem um pouco disso. E é parecido também, de alguma forma, com essa ideia do Manowar, né? Porque, por exemplo, tu tem o Massacration, que foi uma banda... O Massacration que é muito importante nisso, né? O Hermes e Renato, sensacional também, para deixar um alô para a galera. O Massacration, ele vem claramente como uma sátira, né? Óbvio, todo mundo sabe que é. Mas os caras tocam também, então fica uma... e a banda cresce, né, cara? A banda cresce, e isso dá um pânico no sistema. Porque você... Por exemplo, eu toquei, cara, com uma banda de metal em 2004, no primeiro show do Massacration em São Paulo, que foi um festival chamado BMU, Brasil Metal Union, que era um festival de bandas, tipo, levadas a sério, assim, tipo... Não que você entende o que eu estou querendo dizer. O Massacration era uma banda de sátira. E a gente era uma banda com pretensão de criar o seu espaço ali como mais uma banda famosa no circuito gótico, que a gente fazia o som. E a gente foi tocar numa noite que o headliner, né, tipo, a banda principal era o Massacration. E eu lembro de entre a gente, a galera sempre falou assim, porra, que ironia, né? A gente vai tocar num dia da banda que sacaneia o que a gente... teoricamente né? Assim. Super. E aí você vê, eu estou falando do Lionheart. O Lionheart já não tem nada a ver com o Massacration, foi uma coisa montada com essa pretensão de ser uma banda autêntica de glam, e agora que foi começar a ter um reconhecimento como algo que quase que foi feito para as pessoas. Muita gente que eu conheço, tipo aqui em Floripa, que já tiveram acesso a esse cara, que conhece ele por ele já ter se tornado um meme, e que fala assim, pô, mas a banda dele é de sacanagem, não é séria. E eu falo, cara, eu sei que é sério. Ele é assim. O Thier, ele tinha uma parada que ele era quase um slogan assim, que ele usava, que era o Thier, o melhor para você. Saca? Era uma brincadeira que ele fazia. Humorista, né? O cara que faz comédia na vida, né? Sim, aí ele foi trazendo isso pro jeito dele de fazer som, saca? Encarou com tanta realidade aquilo, que para muita gente foi pro lado do humor. Mas o som deles é legal também, assim, não é, enfim, é feito com a pretensão de ser bem tocado, sabe, de soar rock and roll, de soar glam. Não, isso que vocês estão falando, né? Acho que também, de uma forma geral, a gente já vai ter que encaminhar para o fim. O Bruno está lá ainda. Mas eu acho que o que vocês me trouxeram, né? Eu que não sou um estudioso do humor, mas queria isso por causa da brisa, aprender um pouco sobre essa fronteira, né? Eu acho que vocês trouxeram, e essa coisa do Thier Rock reitera isso, vocês trouxeram uma visão de humor, sacou, muito além do que eu pensei originalmente. Porque eu pensei isso, bandas que fazem paródia, né? Na verdade, eu fui descobrindo essa coisa. Não, tem a paródia, tem a sátira, tem o cara que faz piadinha na letra, tem o cara que brinca com a música, e o que vocês estão me trazendo, por exemplo, essa coisa do sertanejo, que eu acho brilhante mesmo, que você colocou, né?
como sertanejo se apropria do humor, mas o projeto não é de humor, né? Não é de humor. Não é de humor, mas o humor é um elemento importante e como eles perceberam isso. Sim. Acho que isso é brilhante. E, ao mesmo tempo, essa coisa dessa fronteira de autoparódia, que é o Massacration, e o Thier Rock também, né? Que é incrível, assim, de você virar, né? Sim. De você virar e falar assim, cara, a gente era uma zoeira e virou uma banda. Claro. E eles têm noção de que hoje em dia eles ganharam uma projeção por conta do Thier se colocar na internet como um personagem, assim, um cara que faz chamada. E ele ficou muito famoso porque ele fez uma chamada para um lançamento deles. Ele falou assim, primeiro ele chegou e fez um vídeo falando que ia ser o dia 11. E aí depois ele fez um vídeo que a coisa tinha mudado. E ele falou assim, lembra? Oi, gente, estamos aqui. Eu falei que ia ser no dia 11, só que o dia 11 já era. Dia 11 já era. Agora vai ser no dia 16. O dia 16, Sabe, o maluco compra um papel de metaleiro que você fica assim, cara, é sério isso? E ele fez sucesso com essa sketch, assim, saca? Sim. Aí ele fica usando todo esse personagem toda vez que ele vai fazer. Agora ele já fez publicidade, inclusive, né, para algumas marcas conhecidas dele, até, tipo, sei lá, cerveja. Ele fala lá, tô aqui com a cervejinha do fulano de tal. Então ele pegou o humor tipo, o humor ele tá em todas essas possibilidades, né, cara? Pegou o humor pelo metal, né? Sim. Assim, né? Pela caricatura. Pela caricatura do glam, sabe? Que é uma coisa que... Do glam, né, cara? Não é nem do metal, exatamente, é do glam, né? Tem o Massacration, que seria a caricatura do metal, né? Aí... Massacration é do metal mesmo, assim. Pode crer. Cara, eu levantei outros nomes aqui que eu queria mencionar, a gente já vai ter que encerrar, vamos ter que fechar aí às 8, agradecendo a rapaziada que esteve o tempo inteiro e aqueles que vão assistir também no futuro, porque o vídeo está lá no YouTube, né? Essa rapaziada, inclusive, quem tiver aí, curte, compartilha, aquela coisa, segue a gente. Eu separei aqui, cara, o Weird Al Yankovic, né, que é um cara que eu acho que quando a gente era jovenzinho, na década de 90, esse cara aparecia pra gente. Você lembra desse cara? Ele fazia umas paródias também, fez né? do Michael Jackson, da Madonna, assim, um negócio desse, não? Isso, fez do Michael Jackson do... The Surgeon, né? Like a Surgeon. Ele fez da Madonna, Like a Surgeon, Ele fez o Fat também, do Bad, né? Do Bad. Os Fats. E ele fez os Smells Like Nirvana, né? Que é muito bom. Isso, exatamente, Caralho, que coisa boa de lembrar, cara. Depois eu vou assistir essa Eu vou ter que pensar exatamente. São os caras que apareceram pra gente. Botei aqui o Traje a Rigor, né? Que nos anos 80 ali tem um papel importante, né? Mas já com essa pegada de rock de direita, né? Mas o Traje, o Camisa de Vênus, a Blitz, o Paralamas, o próprio Raul, né, cara? Pô, isso que eu ia falar, Raul. Que não entra na questão da direita, mas que tem elementos de humor muito sofisticados ali, né, cara? Tem. Gosto muito também dessa coisa, assim, do Raul, né? Pensar, sei lá, Mosca na Sopa. Tem umas zoeiras, assim. Bom demais, cara. Bom demais. Fala pra caralho. Tem muita coisa. Cara, tudo Raul praticamente, assim, se tu for ver, eu nasci há 10 mil anos atrás. Ele fica zoando com o cara que já viu tudo, né? Que sabe de tudo e que tudo foi zoeira, assim. Eu vi um monte de coisa. Eu vejo o humor nele Al Capone, né? Na forma que ele se coloca como artista. Assim, você vê que para ele encontrar o cantor que ele podia ser, ele vai pelo humor, assim, ele que canta com humor. Foda. Que isso. Vim aqui para ouvir isso, meus amigos. Uma brisa maravilhosa passando. Na verdade, eu vi várias brisas maravilhosas. Botei aqui o Sidney Magal, o Pedra Letícia. Achei interessante que eles têm uma música chamada Toca Raul. Toca Raul. Zoando esse clima. Que é isso que eu estava dizendo, assim, esse clima Brasil do interior, assim, sacou? Roqueiro do interior e tal. E ele fala, e ele conta, né? Que a galera fala toca Raul, e ele fala assim, cara, eu não vou tocar Raul, eu acredito quando vocês falam que ele é maneiro, mas o nosso som aqui é mais Sidney Magal. E aí fiquei pensando na questão do Sidney Magal, cara. Realmente é um cara que trabalha com humor, né? Além desse que a gente trouxe aqui, o Jack Black, né? Indo para os Estados Unidos, é um cara que também trabalha nessa fronteira, né? Tanto no Tenacious D, quanto naquele filme espetacular, né, chamado Escola de Rock, né, uma comédia juvenil
sensacional, dá para ver hoje esse filme, um negócio incrível, cara. O Luiz Felipe lembrou aqui do Misfits e perguntou pra gente do Kiss, né, cara? O Kiss cara, o Kiss vem do lado do glam também, né, bicho? Essa coisa, eu só não vejo tanto... É um ridículo involuntário ali, um negócio desse, não? Eu acho que é mais ou menos isso, cara, o ridículo involuntário, assim. Eles... É porque o cara sabia que era o que vendia também na época, né? Você ser teatral. Tanto é que foi a ideia do Gene Simons lá, bem marqueteiramente, de porra, vamos fazer um bagulho, a gente não pode chegar com a cara limpa, vamos pintar a cara, temos que ser teatral, criar impacto, vamos criar uns personagens no bagulho. Tinha muito isso de querer ir além, né? Mas isso é mais um pensamento cênico, assim, que depois vai virar humor pela cafonice que a gente consegue ler com o passar do tempo, né? Na época não era entendido assim, né? Porque os caras estavam mais teatral do que cômico. Né? Exatamente. Vai virar cômico que nem o Sidney Magal. Na época ele não era engraçado. As mulheres tinham, achavam ele sensacional, assim. Hoje em dia tu vê aquilo, vou te mandar flores e depois te mato, caralho. Mas é caricato a figura do sujeito, né? Do jeito de dançar, é engraçado, assim. Mas ele é engraçado e voluntário, assim, por ter passado a época, por ter virado brega. Mas depois parece que, acho que é um pouco que você falou também, depois ele vai dialogar com o humor. Sim. Sim, né? Propositadamente, digamos assim, como forma artística, né? Sim, porque aí vê que dá pedal, né? Tipo, a história dele propulsiona isso. Porra, você pode ser um cara que usa do teu passado, porque agora todo mundo entende isso como caricato, então vamos utilizar isso para ganhar um din-din. Sim, né? Totalmente tá certo, legítimo. Totalmente legítimo, não? Totalmente. Eu separei aqui também, a gente passou por muita gente, né, cara? O Yankovic, o Biltre, o Traje, Sidney Magal, o Camisa de Vento, Blitz, o Adnet, Skylab, o Raul Seixas, Pedra Letícia, Tenacious D, Massacration, Frank Zappa, né? Lógico, aí, os Patronos, Mamonas Assassino, Mr. Bango. Eu citaria no rap do Rio de Janeiro, que não está dentro do rock, mas a gente acabou passeando por vários gêneros. O rap do Rio de Janeiro, né, tem pitadas de humor, cara, de deboche, sabe? Que é uma contra-intuitivo no que se refere ao rap, né? A gente pensar no rap, pelo menos brasileiro, que tem humor, e no Rio de Janeiro tem a figura como de Leve, lá de Niterói, tem humor, o próprio Black Alien tem humor, Gabriel Pensador tem humor, sabe? Tem uma coisa, o Quinto Andar, né? O Luiz Felipe botou assim, exatamente. Quinto Andar, né? De onde veio o de Leve, tem humor e Niterói? Que é muito Niterói, exatamente. O Luiz Felipe é de Niterói, não? Se for, rapaziada, né? Niterói é a casa do rap do Rio de Janeiro, é um negócio impressionante. E tem o Raimundos, né, meus amigos? Para a gente terminar, a gente podia terminar lembrando Raimundos. Tem uma dose de humor ali nesse rock brasileiro dos anos 90, né, cara? Pô, pra caralho, né, cara? Vocês curtiam Raimundos, não? Eu acho foda pra caralho, acho incrível, cara. Incrível. Maravilhoso. Ouvi muito Raimundos também, cara. E achei também bastante engraçado pra caralho, vários momentos, principalmente que naquela música lá do Bruxô Chupão, eu achava engraçado aquela porra. Eu não lembro, foda que eu não lembro das músicas para poder falar agora, mas eu sempre achei graça, assim, do Raimundos. De trazer isso também pro som, de transformar, como é que se diz, assim, de tu vislumbrar riffs, rock and roll, sabe, com uma característica, assim, o cara misturava às vezes um baião com hardcore e ficava do caralho, assim, sabe? Aquela versão de entrei no trem, correi na manivela, tocado. Pô, isso é maravilhoso, cara. Sim. Né? Essa coisa O jeito de falar, né, também de cantar, aquela vozinha. Porra. Bom, mas muita pressão ao mesmo tempo, muita né? Pressão, O Raimundos tem muita pressão, assim. Meus amigos, eu acho que é isso. Passamos aí pelo humor vagabundo, humor ingênuo, né? Humor involuntário, deboche, ridículo involuntário e vários temas. O comedy rock, né? O rock de comédia. Tem o rock onanista também. Eu fui aqui na minha pesquisa descobrindo, acho que o universo, né, cara? Vocês me lembraram aqui, os baianos e caetanos, incrível, o Zumbi do Mato, sabe? Tom Zé, enfim, um monte de gente incrível que, de alguma forma, trabalha nessa fronteira, né?
Eu acho que é isso, meus amigos. Querem dar aquele salve final? Bruno Marão termina aí. E Pedro Santos termina aí. Recado final. O recado final é só essa música aqui, ó. Why does it hurt when I'm bleeding? Why does it hurt when I'm bleeding? I don't want no doctor to stick no needle in me. Why does it hurt when I bleed? É isso aí. Legal o final aí. Por que dói quando eu mijo? Maravilhoso. Por que Frank Zappa, meus amigos. Que arde quando eu mijo. Por que arde quando eu mijo? Né? Why does it hurt? Essa é a música mais foda do comedy rock, cara. Why does it? Why does it? Vamos pra caralho. Meus amigos, agradeço maravilhosamente Bruno Marão, lenda das artes visuais brasileiras, radicado em São Paulo. Pedro Santos. Que alegria de conhecer. Vou te visitar em Floripa. Lenda da música brasileira, radicado em Floripa. Nós aqui na Brisa do Som. Segue aí no Instagram. Lá no Instagram, quer dizer, segue lá no Instagram. Assina aí no YouTube. Segue, curte, se inscreve, que a gente está aí, ó, fazendo uma reflexão maravilhosa hoje, com vários atravessamentos de Hegel, meus amigos, Alma Manos Assassinas, passando pelo de Hegel, Alma Manos Assassinos, Skylab, a NoFX. Quem muito abaixa, mostra o Hegel, hein? Tem que tomar cuidado com ele. Vamos lá. Caralho. É isso aí. Vou terminar aqui, meus amigos. Grande abraço. Quem muito abaixa, mostra o Hegel. Mostra o Hegel. É preciso ir além. Olha aí, meus amigos, na Brisa do Som, é preciso ir além. Valeu, meus amigos. Até mais. Valeu, Luiz. Valeu, brother.